Reviravolta no São Paulo, o tricolor está perto de anunciar a contratação de Domingos Duarte. Vídeo de hoje do canal Tonicola traz novidades sobre o tema. Tem novidade importante também no São Paulo em relação a reforços. E o São Paulo vai ou não levar adiante a negociação com o Newton? Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Reviravolta no São Paulo, Domingos Duarte deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do tricolor. Na manhã dessa segunda-feira, as minutas estão sendo trocadas para que ele assine em definitivo. O zagueiro português de 31 anos de idade é esperado entre terça e quarta-feira por aqui para a realização dos exames médicos. Domingos Duarte é um antigo namoro do São Paulo, fui o primeiro a contar para vocês, ainda durante a final da Champions, sobre o interesse do São Paulo no Domingos Duarte. Ele estava de saída do Getafe e naquele momento as negociações foram abertas. Entre idas e vindas, o Domingos Duarte chegou a ficar fora e longe do São Paulo em duas oportunidades. Tudo porque o tricolor se aproximou da pedida, mas o Domingos Duarte pediu mais tempo. No fim de semana ele procurou o São Paulo, pediu desculpas por toda a dificuldade na negociação e disse aceitar até uma nova oferta. São Paulo ofereceu cifras parecidas à da última proposta, o Domingos Duarte topou e é esperado em São Paulo nesse meio de semana. Zagueiro muito forte, nem tão rápido e ótimo no jogo aéreo. Ele fez parte, como titular, da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol da última temporada. O Getafe só ficou atrás de Real Madrid e Barcelona. É bem verdade que num contexto completamente diferente, o Getafe jogava muito defensivamente, então de fato se expunha pouco. E ele, por percorrer poucos espaços, não ficava evidenciada a falta de velocidade. Mas é bom zagueiro que chega sem custos e se junta a Vitor Sá, outro reforço contratado de graça. Negociações com o Botafogo por Newton estão fechadas e o São Paulo deve anunciar o volante de 26 anos de idade muito em breve, esse custando até 18 milhões de reais que serão pagos a partir do ano que vem. Só para completar, contar que o São Paulo está aceitando até empréstimo para liberar Cédric Soares. No primeiro momento o tricolor pensava em vender o português. Diante da falta de propostas, nesse momento se alguém aparecer disposto a levá-lo por empréstimo, o São Paulo até topa ajudar com parte dos vencimentos. E você, o que pensa sobre o trio de reforços do São Paulo? Já usa o espaço para comentário e opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta e se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Com um detalhe importante, São Paulo tem sido super austero na contratação de reforços, se comprometendo a não gastar dinheiro, mas abriu-se uma exceção em relação a Newton, que já tem 26 anos de idade e não consegue se firmar no Botafogo. Confesso que eu não consegui entender essa operação comandada por Arrima Cis e Rafinha. O Newton tem, na atual temporada, 12 partidas como titular, 6 jogos em que ele sai do banco como reserva e outros 12 em que ele vai para o banco e nem é utilizado. Ou seja, no ano de 2026, o Newton, que vai custar quase 18 milhões de reais ao São Paulo, atuou por 12 partidas como titular e em 18 esteve na condição de reserva. Desses 18, em 12 ele nem sequer saiu do banco. E é esse atleta que o São Paulo se comprometeu a pagar quase 18 milhões de reais. A única chance de o São Paulo não precisar desembolsar essa grana é se até dezembro o Botafogo e o Ferrarese conseguirem se acertar para que o Ferrarese fique em definitivo. Nesse caso, o Ferrarese ficaria por lá em definitivo, o Newton ficaria no São Paulo em definitivo e nenhum dos clubes pagaria dinheiro. Só para completar, importante registrar que o Ferrarese havia sido comprado do Grupo City por 4 milhões e 200 mil euros. Agora o São Paulo tenta empurrá-lo em definitivo para o Botafogo por 3 milhões de euros, tomando um prejuízo de 1 milhão e 200 mil euros. Confesso não entender mais esse negócio de Arrima Cis e companhia. Só para completar, em relação ao São Paulo, tricolor que recusou proposta de empréstimo do Internacional pelo André Silva e ouviu Carlos Coronel, goleiro reserva do São Paulo, rejeitar uma mudança para o Los Angeles Galaxy. Nesse sábado o tricolor fez 2 jogos treino, vitória por 1-0 contra o Primavera, gol do Arthur, vitória por 4-1 contra o Santo André com gols de André Silva, Rian Francisco e Gustavo Santana, que marcou 2 vezes. E o Internacional está de olho em atacante do São Paulo, André Silva, centroavante de 29 anos de idade, interessa. Colorado procurou nos últimos dias o staff do jogador para entender as condições para uma eventual proposta. São Paulo garante não ter sido procurado e dificilmente vai liberar o André Silva, a menos que a oferta seja extremamente interessante, até porque Caleri, que é o titular da posição, tem contrato só até dezembro e a renovação de contrato emperrou. O Caleri tem pedido bastante dinheiro, ele quer 1 milhão e 700 mil reais por mês de salário, São Paulo oferece 1 milhão e 200. O Caleri pede 9 milhões de reais de luvas, o São Paulo oferece 2 milhões de reais.
O argentino ainda exige o pagamento de dívidas que somam algo na casa dos 7 milhões de reais e prêmios em caso de títulos e classificações para a Libertadores da América e para o Mundial. O São Paulo já se manifestou contrário ao pagamento de prêmios. Sobre André Silva, o reserva imediato do Caleri, jogador que ainda não conseguiu decolar depois de uma cirurgia no joelho. Ele vivia grande temporada em 2025, 43 jogos, 14 gols e 4 assistências. Precisou parar por conta desse problema no joelho e na temporada atual ainda não balançou as redes. Foram 18 jogos, nenhum gol marcado e uma assistência. A menos que o Internacional faça uma proposta bem interessante, a tendência é que não saia negócio. E o São Paulo vai ou não contratar Newton? Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira sobre o impasse entre Ferrarese e Botafogo. Newton e Ferrarese seriam trocados em definitivo. Ferrarese já está emprestado ao Botafogo e se tornaria atleta do Botafogo em definitivo para que o Newton pudesse ser transferido para o São Paulo. Newton, que passou por exames médicos no tricolor, chegou a posar para fotos, foi apresentado para os demais jogadores. Faltava apenas a troca de documentos, mas o Ferrarese não aceitou as condições propostas pelo Botafogo e o São Paulo decidiu levar adiante a história do Newton. A operação vai ser concretizada da seguinte maneira: São Paulo fecha com o Newton e fica com ele pelo menos até dezembro, com a esperança de que Ferrarese e Botafogo se acertem até o fim da temporada. Se não acontecer esse acerto, aí o São Paulo compra o Newton em definitivo a partir de 2027. Operação que não vai custar menos de 3 milhões e meio de euros. A pergunta que eu deixo para você: por que a insistência no Newton? Volante que nunca conseguiu se firmar no Botafogo, mesmo com o elenco sendo esvaziado janela após janela. Essa obsessão por um volante que nunca se manifestou como um grande atleta, para um São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras, me chama bastante atenção. Ainda que o Newton tenha a aprovação do Dorival Júnior, essa pressa, essa vontade muito grande do São Paulo em fechar com o Newton, mesmo abrindo mão de outras oportunidades, de jogadores muito mais talentosos e com valor de compra, tudo isso me chama atenção. Gostaria muito de saber a sua opinião. O que você pensa sobre esse tema? Use o espaço para comentário, já registre a sua opinião, beleza? E o São Paulo tem proposta por Bobadilla? O volante que disputou a Copa do Mundo pela seleção paraguaia se apresenta nessa segunda-feira depois de alguns dias de folga. Ele esteve em 4 dos 5 jogos da seleção paraguaia. Foi titular em 2, reserva em outros 2. Na partida que causou a eliminação do Paraguai contra a França, o Bobadilla nem sequer saiu do banco de reservas. Quero te contar que o São Paulo colocou na cabeça que o Bobadilla é o cara para que o São Paulo garanta dinheiro. O tricolor precisa de pelo menos uma grande venda na janela da metade do ano. Mas até esse momento, não existem propostas oficiais. Algumas sondagens, procuras de empresários, tentando intermediar acordo. Nada que possa ser chamado de uma negociação mais efetiva. Bobadilla, que havia sido comprado do Cerro Porteño em 2024 por 2 milhões e 700 mil euros. Hoje, de acordo com o Transfer Marketing, volante de 24 anos de idade está avaliado em 6 milhões de euros. Seu contrato com o São Paulo se encerra em dezembro do ano que vem. Temporada atual de 28 jogos, 3 gols e 5 assistências. O São Paulo sonha em vender o Bobadilla por algo na casa dos 10 milhões de euros. Mas se a ideia é que a Copa do Mundo o valorizasse, a tendência é que isso não ocorra. O fato de ter sido reserva em 2 partidas e nem ter entrado no jogo contra a França certamente não contribui. E Dudu, atacante do Atlético Mineiro, foi alvo nos últimos dias de uma investida do Atlético Goianiense. Confesso que achei a história bem maluca. O Atlético Goianiense joga a 2ª divisão, tem folha salarial baixa e Dudu está entre os jogadores mais bem pagos do elenco atleticano. No Galo, ele recebe 1 milhão e 100 mil reais mensais, o que teria como trunfo a favor do Atlético Goianiense a possibilidade de voltar a morar em Goiânia. Mas o Dudu deixou claro para o Atlético Goianiense e para quaisquer outros clubes que não tem a intenção de sair do Galo. Ele falou que o objetivo é ficar no Atlético até dezembro de 2027, quando vence seu contrato. Dudu ainda completou, garantindo que toda a sua família está super adaptada à cidade de Belo Horizonte. Abre aspas para ele, esse é o plano para 2026 e também para 2027, permanecer no Atlético. O Galo gostaria de se livrar do Dudu para abrir espaço na folha salarial. Esse 1 milhão e 100 mil reais poderia ser utilizado para a contratação de outros jogadores. Hora de falar sobre mais uma saída no São Paulo. Nada que vá mudar o preço do dólar, mas quero contar para vocês que o tricolor acertou a transferência de Matheus Belém, zagueiro revelado na base, 23 anos de idade. Ele vai se mandar para o Kabala do Azerbaijão, operação que não vai garantir nenhum centavo ao São Paulo. O tricolor fica apenas
com 20% do valor de uma venda futura, imaginando que o Matheus Belém possa se valorizar por lá e num próximo negócio garanta algum dinheiro. Matheus Belém, que esteve emprestado ao Camboriú durante o campeonato estadual, por lá disputou 10 jogos com nenhum gol, nenhuma assistência, fez apenas 3 jogos no time de cima do São Paulo, no longínquo ano de 2023. Desde então, nenhum grande avanço e o São Paulo optou por liberar o atleta em vez de ficar pagando seus salários sem utilizá-lo. Reviravolta nas tratativas entre São Paulo e Botafogo por Newton e Ferrarese. Newton chegou a passar por exames médicos no São Paulo, tirou fotos com a camisa do tricolor, conheceu seus novos companheiros, mas a negociação de troca em definitivo com o Ferrarese caiu. Tudo porque Ferrarese e seu empresário não chegaram a um acordo com o Botafogo. Para tentar evitar a perda da contratação de um atleta que estava fechada, São Paulo tem tratativas com o Botafogo para ficar com o Newton em definitivo, mas só começar a pagar a compra do jogador a partir do próximo ano. Confesso que não consigo entender essa insistência do São Paulo no Newton, um volante só normal, que nunca conseguiu ser protagonista no Botafogo, pelo contrário. E se a negociação com o Ferrarese era de algo na casa dos 4,5 milhões, 5 milhões de euros, o São Paulo vai gastar tudo isso por um volante que sempre foi reserva no Botafogo? Essa dúvida vai ser explicada nos próximos dias. Estou em busca dessa resposta e assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. São Paulo que tem até agora como único reforço o Vitor Sá, jogador que pertencia ao Krasnodar, o contrato dele não foi renovado. Vitor Sá inclusive já foi anunciado. Sobre a busca do São Paulo em relação ao zagueiro, ela segue emperrada e com dificuldades. Importante registrar que todo reforço que o São Paulo for contratar não pode ter investimento de dinheiro nessa temporada pela falta de grana no Morumbi.